Bom, pessoal, programa da revista Aquarista Júnior. Hoje o programa número 7. Tá legal? Nós estamos hoje no dia 3 de setembro de 2018. Antes de mais nada, como sempre, gostaria de agradecer toda a audiência que o programa está tendo. Uma repercussão legal. E a ideia é essa, contar um pouco da história do aquarismo. Hoje eu pensei, falei, poxa, o que a gente vai conversar hoje? Hoje eu vou fechar o ano de 1988, que foi o ano o ano 1 da revista, o ano que a revista foi lançada. E desde o começo, desde os programas anteriores, eu falei que a gente tinha um projeto Aquarista Júnior, que era um projeto de revista vinculando sempre as palavras dinamização, divulgação, promoção e incentivo ao aquarismo. E as iniciativas iniciais que a gente achou que era interessante trabalhar com a revista era justamente preparar e promover e organizar pequenas exposições, fizemos algumas, preparar, promover e também organizar ações nas escolas com as crianças, principalmente a pré-escola. Cuidar das crianças é pensar no futuro. E também essa coisa de distribuição de adesivos para, vamos dizer, popularizar um pouco mais o aquarismo e uma pessoa na rua perceber que outra pessoa também era aquarista, no caso, né? Então, com as ações de distribuição de adesivos, aquela historinha da pulseirinha que eu lancei, escrita aquarista, uma pulseirinha niquelada, que era justamente para popularizar o aquarismo nesses momentos iniciais. Por quê? Porque o aquarismo, vamos dizer, no Brasil, forte mesmo, ele começou na década de 60, entendeu? E quando foi na década de 80 que a gente começou a pensar nessa coisa de projeto da revista, muita coisa precisava ser feita, entendeu? Então hoje eu gostaria de mostrar o que, vamos dizer, finalizar essa parte do ano 1 da revista, porque eu separei, olha, essa foi a revista de lançamento número 0, essa revista número 1 de abril, né? A número 2 de junho, a de agosto, que essa é a número 3, a número 4 de outubro e a número 5 de dezembro. Então eu separei das revistas várias curiosidades que a gente, vamos dizer, divulgou nessas primeiras edições, que até hoje vale, porque uma coisa que eu tenho falado para os aquaristas em geral, essas coisas, é que a informação aquarística não se perde com o passar do tempo. Então as receitas de criação são as... Se você ler uma matéria de 1980, 1990, as revistas mais anteriores à nossa mesmo, da década de 60, a parte técnica vale. O que desenvolveu no Brasil, claro, foi essa coisa de equipamentos, né, de acessórios, de alimentação para os peixes que variou bastante, essa coisa de produtos químicos para a água, que também fortaleceu bastante essa coisa de testes também, as partes de medicações começaram a se conhecer um pouco mais sobre essa coisa de medicina dos peixes ornamentais. Então tudo isso foi, vamos dizer, surgiu esses anos todos para fortalecer o princípio básico do aquarismo, que é aquilo realmente que a gente começou a engatinhar e começou a divulgar, isso na década de 80. Tá legal? Isso com a década de 80, que a gente começou, que eu comecei a atuar assim semi-profissionalmente, e depois com o projeto da revista e o lançamento da revista, que tinha sempre essas ideias, né? Eu até marquei aqui algumas coisas, qual que eram os objetivos do projeto? Criar uma linguagem comum na aquariofilia nacional. Como eu falei nos programas anteriores, como eu venho de uma formação mecânica, de uma formação técnica, eu achava que a gente devia criar uma normatização para o aquarismo. Formar profissionais para servirem o ramo aquarístico, então ajudar através dos cursos e das matérias que a gente publicava na revista, formar pessoas para trabalharem ou montarem lojas, no caso, o que aconteceu bastante nos anos seguintes, auxiliar, apoiar e informar o iniciante aquarista também. Porque o que acontece? Como a gente está lidando com peixe, como a gente está lidando com água, como a gente está lidando com aspectos de uma biologia formada como se fosse um pequeno habitat. Então, o que acontece? Se o aquarista, principalmente o iniciante, conseguisse ter aquelas orientações, o beabá do aquarismo, ele poderia ser um bom iniciante aquarista, um futuro aquarista um pouco mais
experiente e poderia também colaborar com novos aquaristas ou novos amigos aquaristas, amigas aquaristas, e com isso fortalecer o próprio movimento do comércio, entendeu? E o quê? E o movimento e o interesse e o incentivo às próprias indústrias e às pessoas que tinham essa coisa de fabricação de equipamentos e de acessórios. E também o que acontece? Prestar um serviço didático-cultural ao desenvolvimento da aquariofilia. Então, a revista, o que acontece? Ela sempre teve essa necessidade de, vamos dizer, de procurar informar principalmente o aquarista iniciante. Uma coisa que eu tenho falado também, essa coisa de o Brasil é um país muito grande, né? Praticamente um continente, né? Então existem diferenças entre o aquarismo praticado, vamos dizer, no Amazonas, com o aquarismo praticado, vamos dizer, no Rio Grande do Sul, entendeu? O importante é o quê? Essa essência básica vale para ambos os casos. Apenas o clima, a água, algumas, vamos dizer, opções de peixes que podem ser diferentes, as montagens de aquário que às vezes podem ser, vamos dizer, variadas, mas a essência do aquarismo é a mesma, tá legal? Então eu separei para o nosso querido programa número 7, algumas coisas que a gente foi fazendo nessas revistas iniciais do ano 1 da Aquarista Júnior. Só para começar, lembra que na edição passada eu falei daquela coisa de ideia verde, ideia, vamos dizer, ecológica, né, que era a criação de uma matéria, estudo da natureza para o ensino básico, assim como tem português, matemática, história. Umas curiosidades que eu fui pegando nas edições é que, puxa, vê como a história é antiga, né? A dengue é um problema nacional desde 1900, praticamente 86. Eu separei que na revistinha número 1, deixa eu pegar aqui a página dela, nós fizemos uma matéria, Conheça a Dengue. Por que foi feita essa matéria? Porque no ano de 86, começaram a surgir na imprensa, nos veículos de comunicação, com maior frequência, ou às vezes com menor frequência, nos telejornais, nos programas de televisão, vamos dizer, um alerta de campanhas de saúde pública, né, dizendo que a água deveria ser, até os dias de hoje é assim, né? Que a água deveria ser trocada, aquela coisa toda. E que também aquário, se você tivesse um aquário, deveria ser trocada a água regularmente para combater a dengue. Então, na época, nós como aquaristas, isso antes da revista, a gente se surpreendeu com esse tipo de promoção na própria televisão. E como eu falei nos programas anteriores, naquela época se trabalhava muito essa coisa de mandar cartas, mandar coisas vamos dizer, para os veículos de comunicação, para quem estava fazendo essas campanhas de divulgação da dengue, não sei o quê. E na época eu mandei, vamos dizer, os anos 86, 87. Quando saiu a revista, a gente conseguiu fazer uma matériazinha para oficializar aquela coisa como se diz, o que a gente podia fazer de bom, de esclarecedor. E depois os anos passaram e realmente as propagandas com relação à dengue já tiraram o aquário de fora. Porque a gente, até na matéria, divulgou bastante essa coisa de que, puxa vida, se você tem peixe na água, o peixe vai comer os mosquitos eventuais da dengue, ou vai também até comer as larvas, né, de mosquito da dengue, ou eventualmente vai comer até o mosquito que se aproximar muito próximo da água. Então, o aquário em si é entre aspas assim, um exterminador de eventuais mosquitos da dengue. Então, na época, a gente fez uma matériazinha e mandou para esses mesmos veículos de comunicação que estavam divulgando essas campanhas, realmente colocando o aquarismo também como uma necessidade de se, vamos dizer, descartar as águas do aquário. Então, para o aquarismo seria horrível, porque a gente sempre tentou divulgar que aquarismo é uma coisa que quanto mais se equilibra o ambiente, quanto mais se acomoda biologicamente a água, mais o aquarista vai ter tranquilidade, mais o habitat vai ficando legal. Então, imagina essa coisa de, puxa vida, todo dia teria que trocar água, ou toda semana, entendeu? Então os aquaristas ficaram um pouco, vamos dizer, atrapalhados nesse momento. Então, nessa revistinha número 1, a gente fez essa matériazinha para justamente,
vamos dizer, ajudar nesse combate à dengue. Para ver que é antigo, né? Olha, a dengue surgiu os primeiros em 86, nós estamos em 2018, né? E realmente a dengue continua sendo um problema de saúde pública, tá legal? Então nessa revistinha eu quis mostrar essa coisinha que a gente publicou. Na revista número 2, entendeu? Na página 22, aqui. Dá para ver mais ou menos. A gente fez, naquele anseio de regras aquarísticas, tudo, nós fizemos a primeira tabela de manutenção de aquários. Que era como é nas fábricas mesmo, né? Que a pessoa, às vezes, sei lá, o torneiro mecânico, ele tem, às vezes, uma tabela do que ele vai fazer diariamente, semanalmente, quinzenalmente e mensalmente na máquina, para conservar a máquina, né? Lubrificar, limpeza, entendeu? Coisas que ele tem que fazer, verificação, é como se fosse um check-up, como se fosse uma revisão que ele faz na máquina de trabalho dele. No aquarismo a gente queria fazer a mesma coisa. Então a gente fez o quê? Para água doce e para o marinho, o material necessário, que na época a gente achava que o teste de pH era importante, água descansada, a pessoa ter um pouco de água descansada era importante, porque antes não se usava muito essa coisa de anticloro, né? Então se pegava a água da torneira da rua mesmo, deixava em galões abertos, ou baldes, ou caixas d'água, alguma coisa, e o próprio cloro evaporava. Aqui em São Bernardo, só para você ter uma ideia, em 24 horas o cloro zerava. Outras cidades, às vezes, demoravam um pouco mais. Então, a gente sempre falava que água descansada, com 48 horas mais ou menos, o cloro já tinha evaporado e já podia ser usado nas eventuais trocas parciais, aquela coisa toda. E tinha atividade, que era diária, semanal e mensal. Então, quer dizer, já naquela época, a gente tinha esse interesse em mostrar que a iluminação, de 8 a 12 horas por dia, diariamente, você tinha que ligar e desligar, porque na época não tinha... Olha como é antigo, né? Não tinha essa coisa de timer, né? Ou se tinha, era uma coisa importada, difícil acesso. Então era você mesmo que tinha que ligar e desligar o aquário. Então a gente falava de 8 a 12 horas. A aeração na água, porque 88 também não tinha as queridas bombas submersas, né? Então era na base da aeração. Então a gente sempre falava, já naquela época, aeração fraca. E a cada 2 dias, você pode até desligar ou, vamos dizer, diminuir mais ainda a borbulha da água que sai, por exemplo, um filtro biológico, um filtro interno que era de copinho que se colocava num dos cantos do aquário. O aquecimento, a gente estipulou na época uma temperatura média ideal para um aquário de água doce, 26 graus centígrados, né, Celsius? Tá legal? Então hoje a gente tem divulgado nas revistas entre 20 e 28 graus para o peixe. É uma, vamos dizer, uma faixa de temperatura legal. Mas 26, tome 26 como, vamos dizer, como média, vai, entendeu? A filtragem, por exemplo, o filtro do fundo, a gente não precisaria nem ter cuidados semanais, nem quinzenais, nem diários, desculpe, nem semanais e nem mensais. Só mensais, só anual, desculpe, é que a gente sempre sugeria, gozado, né? Você imagina que tinha aquele filtro de placa embaixo, tinha o cascalho em cima, tinha a torre, e tinha um borbulhador que fazia sair ar pela torre. Nessa brincadeira, toda a água envolvida no aquário, por causa vamos dizer, a parte física mesmo, ela acaba por causa do elevador de água, que era praticamente um elevador de bolha de ar e de água, ele fazia com que a água fosse sugada, vamos dizer assim, pelo cascalho, passasse por baixo da placa e subia. Com isso, os detritos iam se acumulando na parte do solo para gerar essa coisa de biologia na água, tá legal? O que a gente sugeria na época é que anualmente, com uma mangueirinha fina dessas de aquário, você colocasse pela torre do filtro para sifonar um pouco da poeirinha, porque ficava uma poeira assim, cor cinza, né? Que você acabava chupando, que era uma coisa que ficava embaixo das placas do filtro biológico. Isso para um aquário de água doce era interessante. Então, as algas nos vidros, a gente sugeria que mensalmente se retirasse, na época com esponja, né? Anos depois começou a surgir os limpadores magnéticos. Então, principalmente o vidro frontal, que você desse uma limpada nas algas que estavam se impregnando no vidro, tá legal? A água, diariamente, você simplesmente verificava o aspecto da água. Semanalmente a gente sugeria medir o pH e completar o nível que evaporou, porque dependendo da cidade o nível evaporava lá um dedinho, 5 milímetros, 1 centímetro, depende. Os peixes
você verificar o comportamento tanto diariamente, semanalmente como mensalmente. A alimentação a gente sugeria na época 1 ou 2 vezes por dia, entendeu? Semanalmente a gente sugeria que a pessoa fosse visitar as lojas para adquirir e fornecer alimentos vivos, que na época já existia o Tubifex, que era uma micro minhoquinha, assim, espessura de um cabelo. Principalmente se tinha nas lojas o Tubifex e a Artemia salina, que já naquela época já tinha. Então você comprava lá uma porçãozinha de Artemia, uma porçãozinha de Tubifex, pegava aquela coisa de larvas de inseto que costumava se proliferar em alguns ambientes da casa. Na época não tinha essa coisa da dengue, né? Então foi uma tabelinha legal porque, puxa vida, já em 80... E se você pegar a tabela hoje, 2018, você fala, poxa, dá para as plantas, por exemplo, verificar o aspecto diariamente e mensalmente aparar as plantas. O que é aparar? Com uma tesourinha mesmo, ou mesmo com o dedo, né? Você cortar um pedacinho, então vamos dizer que a plantinha cresceu muito, você cortava um pedaço dela, vamos dizer metade, essas plantas fazia um molhinho de planta e replantava no aquário. Então, você ia criando, vamos dizer, um habitat ideal para os peixes, tá legal? Então, essa foi uma matériazinha que saiu na revista número 2. Curiosamente, uma coisa que eu gosto de falar também, na revista número 2, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu procurei, ó. Uma dica, uma frase que na época eu usei muito. Tá vendo essa frasinha embaixo aqui? Tá escrito, ó. Observar os peixes ornamentais é viver a natureza. E que acalma, 3 pontinhos, acalma. Então, naquela época, a gente já, vamos dizer, divulgava essa ideia de o aquarismo ser usado realmente para anti-estresse, para, vamos dizer, relaxamento. Para você que teve aquele dia de, sei lá, muito trabalho ou muito estudo, se você é adolescente e só estuda, entendeu? Se você teve um dia cheio, observar os peixes ornamentais, entendeu? É viver a natureza. Você está como se fosse integrado no espaço vivo, no espaço aquático. E que acalma, realmente acalma. Então a gente fez essa indicação. Na página, numa coisinha também, lembra que eu falei no programa anterior? Programa Aquarismo, Criança, Natureza, né? A gente formulou, tá aqui até as notas. Nós fizemos até uma musiquinha chamada Peixinho. Nos próximos programas eu vou até ou tocar ela ou pedir para alguém tocar, que a gente fez uma musiquinha. A música é a letra da minha irmã, né, a Lígia Marques. Então vou ver se ela toca, se ela grava aí um videozinho cantando a musiquinha, que foi uma musiquinha, vamos dizer, para integrar o programa, vamos dizer, Aquarismo, Criança, Natureza, tá legal? E uma curiosidade que eu gosto de falar, porque naquela época, a informação que chegava ao Brasil era, vamos dizer, mais lentamente, né? Você vê que os veículos de comunicação demoravam para, vamos dizer, passar sei lá, uma notícia do exterior. Então, as informações aquarísticas que a gente tinha, ou era de algumas pessoas que viajavam, né? Ou algumas revistas que eu, como fui sempre um colecionador de revistas, de assuntos aquarísticos, conseguia, vamos dizer, nas bibliotecas, ou nas livrarias, ou nessas bancas de jornais que mexiam com revistas importadas na época, né? Então a gente conseguia uma ou outra revista. Tanto que eu tenho uma coleção boa de algumas revistas italianas, algumas revistas francesas, tanto que eu tenho até um dicionário de italiano, um dicionário de inglês, claro, né? Um dicionário também de francês, porque na época a gente pegava as revistas, só entendia essa coisa das ilustrações, né? E queria entender um pouco do texto que estava sendo falado na matéria, né? Então os dicionários ajudavam bastante. E o bacana é que na época, gozado, estava começando a surgir nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, né? Essa coisa de bateria de aquários. E na revistinha número 2, deixa eu ver se dá para ver aqui. Dá para ver? O desenho aqui, ó. O que acontece? Como eu fui projetista, né? Então eu tinha facilidade dessa coisa de fazer esquemas, desenhos esquemáticos. Aliás, as primeiras revistas, como a gente tinha dificuldade de fotografia, essa coisa era uma coisa meio rara, ela se caracterizava muito por ilustrações de peixes, desenhos e
esquemas no caso, né? E na época, só como curiosidade, né, que vale a pena comentar, nós fizemos uma... veio a informação de que estava começando a ter nos Estados Unidos, e na Europa também, né, essa coisa de bateria de aquários. E eu fiz um esquema, aquela coisa toda, para ver como a informação antes era esquisita. E falavam, porque não se tinha bomba, vamos dizer, bomba submersa, de alta vazão, para você colocar numa bateria. Isso na época não tinha, pelo menos aqui no Brasil não tinha. Tanto que as baterias, as primeiras baterias que foram criadas ou construídas aqui no Brasil, você vê que elas eram acionadas por, às vezes, bomba de máquina de lavar roupa, por exemplo, né? Só que a bombinha de lavar roupa, ela não tem, assim, ela não foi projetada para funcionar 24 horas por dia. Então ela acabava tendo, vamos dizer, uma vida útil pequena, entendeu? Quando começou a surgir as bombas de aquário, as bombas submersas, as coisas, ou as bombas externas mesmo próprio para aquário, aí sim, porque elas foram projetadas para funcionarem 24 horas e todo dia. Então, para o aquário era importante. Quando a gente fez esse esquema, puxa vida, aí vem aquele zuzuzu, né? Porque só vem de ouvido, né? Ah, eles usam uma bomba chamada Powerhead. Powerhead. E no próprio esqueminha, ó, aqui no cantinho, sei lá se dá pra ver, tá escrito o quê? Powerhead, red de vermelho, né? Entendeu? Depois que a gente ficou sabendo que era Powerhead, né? H-E-R-A-D, né? Head, né? Que realmente é a bomba, né, no caso, né? Só que o que acontece? Como a informação era rústica, né, no caso, né? Então a gente ia muito de boca, de informação, tanto que algumas lojas de aquário, às vezes, ia colocando o nome dos peixes nas lojas, e às vezes erravam o nome, porque um ia falando pro outro, pro outro, pro outro, pro outro, às vezes chegava com letras erradas, ou nomenclatura errada, né? Não nome científico, nome popular mesmo, né? Porque ia passando de boca em boca, que nem aquela brincadeirinha do telefone sem fio. Então, nessa revistinha número 2, opa, a gente fez essas matérias legais para o aquário. Na número 3, eu quero falar rapidamente, você vê, naquela época a gente já pensava muito nessa coisa de divulgar o quê? O aquário densamente plantado, que hoje em dia popularmente é chamado de aquapaisagismo, né? Mas naquela época era chamada de aquário tipo holandês, que era realmente rico em plantas, decorativo, as plantas eram um destaque da decoração. Então o que acontece? Na revistinha número 3, devido também havia tendência, essas coisas que poderiam agradar os aquaristas, a gente começou também a colocar essas matérias sobre plantas, indicando o que elas gostavam, aquela coisa, e fizemos na revistinha número 3 essa matéria especial sobre o aquário tipo holandês, entendeu? Começou a ser muito comum na Europa, né, principalmente, né, e principalmente naquela região mesmo, Bélgica, Holanda, Bélgica, os Países Baixos lá, né? Entendeu? França, né? Então começou o quê? A turma começou a gostar muito dessa coisa de aquário com muitas plantas e hoje você vê os concursos aí de aquapaisagismo sensacional. Se você pegar os primeiros 30 aquários colocados, você pode dar o prêmio de primeiro para qualquer um deles, porque todos são muito decorativos. Então, parabéns aí aos brasileiros que costumam se destacar nos concursos internacionais. Então, essa revistinha número 3, ela falou sobre isso. A número 5, gozado, né? Hoje se fala muito da coisa do ozônio, né? Entendeu? Quando foi na revistinha número 5, aí já é no finzinho do ano, né? A edição de dezembro, nós fizemos o quê? Uma matéria especial sobre, vamos dizer, falando sobre o ozônio, as virtudes do ozônio, vamos dizer, a aplicação que ele poderia ter no aquário, não era tanto usado no aquarismo, né? Mas o que acontece? A matéria revista tentou o quê? Dar vamos dizer, uma noção básica das virtudes e dos problemas até, né? Alguns eventuais exageros na ozonização no aquário, que pudesse, vamos dizer, os prós, os contras, aquelas coisas. Então fizemos uma matéria informativa nesse sentido. Isso em 1988. Você vê que hoje em dia, né, 2018, se comenta muito essa coisa de utilização do ozônio para clarificar a água, para matar germes, para, vamos dizer,
ajudar na decomposição orgânica, aquela coisa toda. Então, essas revistinhas do ano, eu separei elas justamente para falar isso. Na revistinha número 5, eu gosto de falar muito também, que em dezembro aqui, a gente fez uma matéria, dá para ver aqui direitinho? Nós fizemos uma matéria chamada Criando o GTA, que era o Guia Técnico Aquarístico. Essa ideia eu tive desde 86, cutuquei aqui, cutuquei ali, cutuquei através dos boletins Aquarista Júnior, depois coloquei desde a primeira revista, número 0, porque o que eu queria? Lembra que a gente estava 86, 87, era o ano que foi eleito o Congresso Nacional, que criou a nova Constituição, que até hoje está aí, né? A Constituição de 1988. Então eu queria fazer algo parecido com o aquarismo. Pegar informações de muita gente, juntar, entendeu? Informações diversas e fazer como se fosse um guia técnico aquarístico. Então o que acontece? Na época, eu solicitava para as pessoas que tinham algum artigo, que tem alguma revista, que tem algum livro, um xerox de alguma coisa, que mandassem para a gente, que a gente iria fazer essa coisa de o guia técnico aquarístico. Então, o que acontece? É claro que o Brasil é muito grande, vamos dizer, a troca de informação nem sempre é muito fácil, né? As pessoas não têm, às vezes, essa vontade colaborativa, no caso, né? Mas não tem problema. A cutucada eu dei, algumas pessoas mandaram algum material pra gente, mas a partir dessa revista número 5, eu falei, peraí, já que não dá para fazer aí uma coisa, vamos dizer, com muita gente, né? Então seria como se fosse um livrão escrito por, sei lá, 500 pessoas. Tudo humano dando um pitaquinho. Eu falei, não tem problema. Vamos fazer uma coisa nossa, vamos pegar a ideia da criação do GTA, que a gente chama de GTA, né? E vamos o quê? Ao longo dos próximos anos, vamos elaborando revistas, vamos elaborando, você vê que depois a gente fez a coleção de guias práticos, né? Vamos preparando os cursos, vamos fazendo de tudo para quê? Para que o princípio, a ideia do GTA fosse colocada em prática. E aos poucos foi acontecendo. Então o que acontece? O bacana é que a gente tentou ter uma ideiazinha para todo mundo colaborar. Hoje também não dá, meu. Você vê que às vezes associações, grupos, às vezes acaba começando bem, depois logo tem sei lá, uma coisinha aqui, uma ali, e acaba não dando certo. Então a gente tentou realmente na época de 88 inteiro, né? Que praticamente as 6 revistas do ano, a gente tentou divulgar essa coisa de colaborações de todo mundo, né? E acabou, vamos dizer, tendo algumas colaborações, claro, mas eu gostaria de ter muito mais gente para fazer como se fosse uma constituição aquarística, né? Então, por quê? Porque é aquela ideia inicial que eu te falei. A gente queria criar o quê? As regras aquarísticas, né? Queria criar o quê? Noções de regras a serem seguidas. É claro que passíveis, que nem uma lei assim também, né? Passíveis de, vamos dizer, de revisões futuras, aquela coisa toda, mas a gente queria passar o princípio vamos dizer, de uma normatização para o ramo. Não conseguimos uma colaboração maciça, mas pensei e falei, poxa, peraí, a revista Aquarista Júnior pode ela mesmo, vamos dizer, executar praticamente numa carreira solo, vamos dizer assim, né? Executar esse tipo de ações. E foi o que a gente foi fazendo nos anos seguintes da Aquarista Júnior, para realmente normatizar essa coisa de receitas de criação, que é muito importante, aquilo que eu falei, poxa, se você ler uma matéria de 1990, pode ler, tecnicamente vale a informação, apenas, é claro, alguns equipamentos, alguns acessórios, algumas coisas surgiram de lá para cá. Agora, o princípio, a receita da informação está valendo. Isso vale para criação de peixe, para montagem de aquário, para manutenção de aquário, para nutrição de peixes, para biologia aquática também, para desenvolvimento vegetal, entendeu? Para condições de acomodação biológica da própria água, para todos os aspectos, para solo, entendeu? Condições de solo, condições de enriquecimento ambiental, uma palavra que veio mais para frente, né, que começou a ser utilizada, que é você enriquecer o habitat para a qualidade de vida do peixe. Então, é pensar o quê? Na qualidade de vida dos peixes. Então, essa foi as ações, eu separei algumas, claro, né? Que nós tivemos em 1988. Então, hoje eu queria fechar esse ano vamos dizer, de 1988.
para realmente mostrar o que foi feito nessas primeiras ações desse ano 1 da revista, entendeu? Então, o programa da revista Aquarista Júnior de hoje, nosso querido programa número 7, com a participação aqui do Mudinho, né? Nosso mascotinho aqui. Hoje ele está meio tímido, mas está tentando observar a aula. O que acontece? A aula, o programa, né? O que acontece? Gostaria muito de agradecer a todas as pessoas que estão tendo a oportunidade de assistir esse vídeo. E só uma palavrinha final que eu queria falar, é que nas últimas 2 revistas, eu coloquei na seção Aquarista Mix da revista, uma seção, né? Foi criada vamos dizer, um espaço, personagens da história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos. Então, por partes, eu vou colocar todo mundo, entendeu? Vou colocar fotos de todas as pessoas que colaboraram com que esses 30 anos, vamos dizer, tanto da história da revista, claro, né? Como da história do aquarismo brasileiro. Se você tiver a sua historiazinha, uma foto, manda pra gente, tá legal? Só para finalizar, nossos contatos. E-mail aquaristapeixe@uol.com.br, WhatsApp 11 DDD 974227856 e pode mandar aí um Messenger para o Facebook de Marcos Marques da Silva ou para o Facebook a fanpage Aquarista Júnior, tá legal? Gostaria de agradecer todo mundo, uma boa semana para vocês, que Deus abençoe a todos e até segunda-feira que vem, se Deus quiser, tá legal? Bye, bye, tchau!